Salve, rapaziadinha do Exatum, que é o professor Guilherme Moraes, professor de História Geral, e novamente aí a gente vai dar sequência às nossas videoaulas. Hoje eu vou trabalhar com vocês sobre Revolução Francesa. Eu fragmentei em vários vídeos, né, vários videoaulas para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil. A gente não vai conseguir abordar ela como um todo, né, esmiuçar, justamente por causa das limitações de tempo de vídeo, mas eu estarei também disponibilizando alguns materiais complementares no Unimestre aí para vocês. Então, alguns textos aí como o próprio calendário revolucionário, certo? Para a gente então entender sobre a Revolução Francesa, a gente precisa compreender os antecedentes, né? Ou seja, os motivos que levam a burguesia a, né, de certa forma, a se insatisfazer aí, ficar insatisfeita com o governo e com a administração do Luís XVI tomar o poder, certo? Então a gente já começa com uma política, né, hereditária absolutista, né? Então a gente já tem sinais econômicos agravantes já na administração já do Luís XIV, né, com a característica do governo absolutista. E nós vamos perceber então que a França nesse período, né, ela ainda tem muito das características medievais, né? O trabalhador rural, ele ainda tinha as características de uma servidão. A sociedade ela é dividida em três estados, era uma sociedade estamental, né? A gente já viu isso anteriormente, né? Em Idade Média. Então a gente tem como primeiro estado o clero, o segundo nobreza e o terceiro é povo, né? Nós percebemos um povo aí uma camada bastante heterogênea, né? De trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, né? E comerciantes. E dentro dessa própria classe de comerciantes, nós vamos perceber que há os grandes, né? Ou seja, a alta burguesia e a baixa burguesia. E como ainda ela tem essa estrutura medieval, a sua economia também vai continuar, né, nesse momento com as características medievais. A sua indústria, nesse momento, ela ainda é primária. Ela é, né, ou seja, feita à base de manufatura. E a gente vai perceber que quando a sua maior rival econômica, a Inglaterra, já está iniciando o processo da industrialização, do maquinário, da siderurgia, a França ainda mantém as estruturas, né, ou seja, a base de estruturas econômicas medievais, certo? Tanto que aí a gente vai começar a perceber, né, que essa tensão, essa rivalidade entre Inglaterra e França, elas vão, né, praticamente mostrar uma França desnivelada comparada à Inglaterra, né? A França, numa necessidade de tentar correr atrás, né, de uma economia para bater de frente com a Inglaterra, ela vai tomar alguns posicionamentos imperialistas. A gente já viu isso em aulas anteriores aí que eu já havia mencionado com vocês sobre a Era dos Impérios, lá com a aula da Inglaterra. Então a gente percebe que uma França ela vai tentar então, né, correr atrás disso. Tanto que aí ela se envolve numa série de conflitos militares diretamente ou indiretamente com a Inglaterra. O primeiro deles que eu falo para vocês é a derrota da Guerra dos 7 Anos. A gente já viu sobre isso lá na independência dos Estados Unidos, né? Conflito na América do Norte, na divisão fronteiriça do atual Canadá e dos Estados Unidos. Inglaterra e França duelam, disputam vários territórios. Melhor para os ingleses, né? Praticamente uma catástrofe para os franceses, que saem com uma crise econômica. E aí, com essa derrota, né, a França ainda perde né, a sua melhor e maior colônia, que é a Índia, né, é repassada aos ingleses. Então, essa derrota vai trazer uma série de problemas bem sérios aí para a economia francesa. Tanto que a França, nesse momento, vai começar a aumentar o preço dos produtos, né, a política inflacionária, para tentar corrigir esse prejuízo, certo? O principal produto que vai sofrer essa inflação é o aumento do preço do pão, né, base dietética da sociedade francesa. Nós teremos aí posteriormente novamente a França tentando se envolver num conflito para tentar desestabilizar a Inglaterra. E aí ela, né, vai começar a cooperar com os colonos lá na Nova Inglaterra para conseguir a sua independência, ou seja, cooperar para a formação dos Estados Unidos. Né? Isso também vai levar um grande investimento dos cofres públicos franceses a cooperar e apoiar esse projeto de independência. E isso vai acabar também levando a um aumento do prejuízo, né? Porque a independência dos Estados Unidos ela não ocorre imediatamente em 1776 e os próprios colonos não retribuem
essa ajuda militar que os franceses vão fornecer imediatamente. Então, foi feito um investimento e esperava-se um retorno imediato que não ocorre. Então, a dívida que a França tem nesse momento, os problemas econômicos vão começar a aumentar. Para piorar a situação política, em 1786, certo? A França se vê obrigada a esquecer suas diferenças econômicas e militares com a Inglaterra e ela assina um tratado chamado Tratado Eden-Heinwald, né? Ou seja, o que, entre aspas, se conhecido como uma espécie de tratado de tecidos e vinhos, aonde o preço dos produtos manufaturados, né, da industrialização inglesa entra na França com preço baixo, como em compensação, né, ou seja, os vinhos, né, ou seja, franceses também na troca com a Inglaterra nesse momento tem um preço mais baixo. Isso significa um acordo econômico de facilidade, reciprocidade entre as duas nações para que os produtos industriais ingleses entrassem na França, né, e pudessem atender a demanda da população. Vai ter sucesso? Não. Primeiramente, nós percebemos quem é que vai ter condições de comprar, né, a quem realmente beneficia esse tratado de tecidos e vinhos. A nobreza, ao clero, aos indivíduos que têm condições capitais, né? E da onde que o governo francês vai tirar capital para compensar essa diferença de vinhos e tecidos aí, né, de vinhos e manufaturados? Justamente de mais imposto, né? Então nós percebemos aí que a Inglaterra sai muito beneficiada com esse tratado e a França, né, ela vai beneficiar somente uma pequena classe, aquela classe da aristocracia, né? Ou seja, aí aquela elite de privilegiados aí, enquanto o povo cada vez mais, né, sucumbe a um estado de miséria. Uma fotinho aí do bonitão, né? Aí Luís nesse momento, né? Com as características políticas do 16, aí Luís XVI. Então, olha só, de toda essa crise que a gente viu ali anteriormente, né? Vamos esquecer agora o Luís XIV, a gente foca ali no Luís XVI, né? Que é o nosso último monarca absolutista antes da Revolução acontecer. Luís XVI ele tem um problema muito grande de economia nas suas mãos, né? Então ele tem uma crise. Ele percebe que não dá mais para, de certa forma, cobrar mais impostos da população, né? Percebe que a economia não está girando porque a maior parte da população trabalha para pagar imposto. E, consequentemente, os trabalhadores do campo ainda vivem um estado de servidão. Ou seja, a maior parte desses indivíduos na servidão não recebe um salário, né? Então nós temos essas contradições econômicas. Então ele delega a função de responsabilidade, né, nessa Assembleia dos Notáveis para os seus dois principais ministros, o Brienne e o Calonne. Isso não significa que os dois tinham concordância, tá? Fica uma questão de curiosidade aí. Por que essa Assembleia de 1787 é chamada de Assembleia dos Notáveis? O que nós temos aqui? A Assembleia dos Notáveis porque clero e nobreza, marcando o xizinho aqui do lado de vocês aqui, certo? Eles são notáveis porque eles são duas classes privilegiadas. Privilegiados porque eles ganham as terras do Estado, não pagam imposto e têm direito a participar da política com o rei. Por isso que são chamados os notáveis, têm status, têm privilégio nessa sociedade, certo? E então, o Calonne, presidenciável, ou seja, dessa Assembleia, apresenta uma proposta na cobrança de impostos. O clero, de modo geral, o alto clero, os bispos e os cardeais participantes dessa Assembleia são todos contrários, né? A nobreza se divide. Ela vai ser favorável à cobrança dos impostos, porque ela percebe uma necessidade, né, ou seja, econômica de o capital girar. Só que o que a pasta ministerial apresenta de proposta é cobrar impostos desde a terra, das sementes, das ferramentas, do plantio, da colheita até a fase final. Situação que desagrada a nobreza. Ela não quer que seja cobrado tributo por tributo em áreas de atividades agrícolas. Ela quer que seja cobrado apenas quando no processo de colheita. Isso leva a um impasse. E a resolução que nós temos nesse momento é que, então, né, o clero e a nobreza ameaçam as estruturas políticas aí, né, da França nesse momento. E aí, então, os ministros, né, mais especificamente o Calonne, ele é obrigado a ceder as ordens da nobreza. Então, não, né, a decisão é não cobrar imposto do clero e da nobreza. Vão cobrar imposto de quem agora, certo? Então, a gente encerra por aqui e a gente inicia a próxima aula respondendo essa pergunta aqui. Essa aula inicialmente é só para pelo menos vocês terem noção da fase inicial aí dos conflitos que vão levar à Revolução Francesa, certo? Qualquer dúvida, a gente está no Unimestre,
certo? Por mais que as aulas estarão disponibilizadas para vocês no YouTube, não façam pergunta lá, porque, pô, não vou responder por lá, ok? Vou responder exclusivamente vocês no Unimestre. A aula é para vocês, então nossa ferramenta de trabalho é lá, né? Então a gente encerra por aqui e a gente então, né, dá sequência na próxima aula. Um forte abraço para vocês, né? Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.